Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Eu espero que todos estejam bem. E hoje, para começar nossa aula, nós vamos ouvir a citação do poema chamado Retrato, da Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, agora que nós já ouvimos aqui esse poema, ele também vai estar lá na nossa apostila. E agora nós vamos abrir a apostila. Agora aqui na apostila, na página 52, nós vamos voltar a falar de novo do eixo da identidade, certo? Lá atrás nós já falamos um pouco, aí a gente veio mencionando e veio trazendo e foi modificando e fomos agregando outros complementos. Identidade é o conjunto das características de cada um. Cada pessoa tem seu perfil, sua personalidade que é construída na sua trajetória, as histórias e memórias vivenciadas ao longo da vida. Neste eixo, vamos falar um pouco da história de cada um, as expectativas, os desejos, os sonhos que farão parte dessas nossas discussões. Como a nossa aula é online, não tem como a gente estar mencionando, né, o que cada um pensa. Então, eu vou ler novamente esse retrato que vocês escutaram no início da aula. E ele se chama Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, aqui a gente reflete um pouco sobre esse poema, que não é um retrato da gente estar pegando uma foto ou uma imagem em mãos, não é verdade? É um retrato para a gente refletir de como a nossa vida mudou, de como as nossas características, né, tanto física quanto psíquica, né, mudou. Às vezes lá na infância você era aquela criança mais quietinha, que não falava, e hoje em dia você é um adulto que conversa, que interage, que tem muitos amigos, certo? Então esse texto nos mostra a nossa realidade, que a gente vai modificando, a gente vai mudando, e sempre para melhor, não é verdade? A gente erra e depois a gente tenta acertar. E fica aqui a nossa reflexão. Como que está a minha face hoje? De que maneira a minha vida se transformou? O que eu conquistei, não é? E o que mais eu pretendo conquistar? Então, a partir dessa nossa reflexão que a professora colocou aqui, nós vamos responder uma questão. Então, eu só vou complementar aqui. O poema da Cecília Meirelles fala da mudança das pessoas no passar do tempo, a falta de percepção dessas mudanças. Mudamos o tempo todo. O que somos hoje é o resultado das experiências e das vivências significativas que nos afetaram e que nos transformaram ao longo da nossa vida. Isso também já aconteceu com você? De perceber o quanto mudou ao longo do tempo? Então, é o que a professora acabou de mencionar, né? Às vezes a gente tinha aquela timidez, aquela incerteza de, não sei se vai dar certo. E hoje em dia somos pessoas mais experientes, mais maduras, certo? Que a gente vai lá com convicção e fala, não, vou tentar, mesmo que eu erre, eu tento de novo. E você vai em busca do seu sonho, certo?
Então, são as mudanças que a nossa vida vai modificando. Então, de acordo com essas mudanças, conte suas impressões a respeito da sua mudança com a maturidade. Conte-nos sobre suas memórias e sua história em um pequeno texto. Então, aqui, a história da minha vida. Eu vou querer que vocês coloquem aqui para mim umas 2 frases referentes à vida de vocês. Nossa, professora, mais frases? Então, vocês poderiam escrever um texto, né? Colocando um pouquinho assim, eu nasci em tal lugar, minha infância foi difícil, ou eu tinha uma infância muito feliz, eu tinha muitos amigos, o tempo foi passando, eu me formei, eu conquistei a profissão que eu gostaria, certo? Então, vocês vão tentar colocar para mim alguma trajetória de como começou a vida de vocês lá pequenininho e como está até hoje. Eu sei que alguns não vão escrever um texto inteiro para mim, certo? Mas se você conseguir colocar ao menos uma frase que esteja relacionada à sua vida ou algumas palavras que remetem o que você passou por esse tempo, já vai ficar ótimo. Então, aí você vai colocar nessas linhas aqui para mim da apostila. Então, eu posso colocar lá, se eu não conseguir escrever, eu posso colocar assim, a minha vida se resume em expectativas e sonhos. Sempre busco aquilo que me faz feliz. É uma frase e está direcionado àquilo que me identifica. Ou eu posso colocar palavras. Eu acho que minha vida está voltada para o quê? Sucesso, esperança, vontade de viver, sonhos. Então, quem não conseguir colocar uma frase, pode colocar palavras. Quem quiser se arriscar e fazer um pequeno textinho contando assim, eu nasci, que nem a professora começou a comentar no início da pergunta, fica a critério de cada um. Mas aí eu gostaria que vocês colocassem alguma coisa sobre a história da minha vida, ok? Aqui a gente já finaliza, certo? E nós vamos agora fazer o registro no caderno para a gente poder finalizar a nossa aula. No nosso caderno, eu vou colocar lá matemática e eu vou fazer a tabuada do 3, do 9, do 2 e do 5. Então, eu vou registrar lá 3 vezes 1 e coloco o resultado. 3 vezes 2, coloco o resultado. E assim eu vou fazendo. 3 vezes 3, resultado. 3 vezes 4, resultado. 3 vezes 5, resultado. 3 vezes 6, resultado. 3 vezes 7, resultado. 3 vezes 8, resultado. 3 vezes 9, resultado. E 3 vezes 10, resultado. Então, vocês vão fazer esse registro no caderno. A tabuada do 3, a tabuada do 9, a tabuada do 2 e a tabuada do 5. Depois que vocês fizerem esse registro e colocarem lá os resultados para a professora, ainda de matemática, vocês vão registrar abaixo das tabuadas e vocês vão colocar lá para mim. Eu gostaria que vocês copiassem essas palavras, certo? Para que vocês possam estar colocando o número na frente. Então, espelho, eu vou contar quantas letras tem. E aí eu vou lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu registro na frente. Aqui tem um quadradinho para colocar embaixo, mas como isso daqui não é impresso, vocês podem colocar a palavra no caderno, põe o sinal de igual e põe o número 7 na frente. E depois eu vou para a próxima palavra. Cabelo. Vou contar quantas letras tem cabelo. Aí eu vou lá de novo. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu registro lá no caderno cabelo, ponho o sinalzinho de igual na frente e eu ponho o número 6. Depois, roupa. Quantas letras tem roupa? Vou escrever no caderno e vou registrar o número na frente. Sala. Novamente, registro no caderno, põe o sinal de igual e põe o número na frente. Moldura. E por último, rosto. Aqui a professora quer a quantia de letras, certo? Eu não quero saber quantas vezes as sílabas. Eu quero todas as letrinhas que tem aqui. Então, na primeira que a professora contou, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda, eu vou ter
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou contar as letras dessas 6 palavras. Eu tenho espelho, cabelo, roupa, sala, moldura e rosto. Depois, nós vamos fazer umas contas de adição. No meu primeiro exemplo aqui, está mostrando que se você quiser contar, né, colocar os pauzinhos ou utilizar de círculos, o método que você quiser utilizar é para fazer a conta, fica a seu critério. Então, nós vamos registrar lá no caderno. 56 mais 45 e vou colocar o resultado. 37 mais 55, resultado. 26 mais 47, resultado. 84 mais 29, resultado. E, por último, 43 mais 28. Assim a gente finaliza essa aula dessa semana. Espero que vocês gostem e até a próxima.